Olá, começamos agora mais um IBIOcast. Eu sou a Brisa, aluna de Ciências Ambientais da Unirio, e recebemos hoje a professora doutora Camila Maestro Patrese, especialista em Biologia Molecular e Biodiversidade. Ela é professora na Unirio e pesquisa plantas e fungos micorrízicos na biodiversidade neotropical. Bem-vinda, Camila! Obrigada, Brisa. Agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui participando do IBIOcast. Que bom que você aceitou. Então, vou começar com umas perguntas para você poder contar para a gente um pouco do seu caminho na sua área, né? Então, como a botânica, em especial o estudo da biodiversidade vegetal, pode influenciar na conservação da biodiversidade, considerando o trabalho que você realiza na Unirio? Bom, primeiro passo, assim, quando a gente fala em conservação da biodiversidade, quer seja de plantas, animais ou micro-organismos, é importante o conhecimento sobre as espécies, né, que ocorrem em determinado local, em determinado ambiente ou ecossistema. A identificação das espécies de plantas passa por essas diversas áreas que envolvem morfologia, anatomia, fisiologia e genética, né? O meu campo maior de atuação envolve a genética, mas eu acabo utilizando ferramentas que envolvem fisiologia, anatomia e morfologia que complementam sempre um estudo, né, quando a gente trabalha com as plantas. Outra coisa importante, que influencia bastante nesse tipo de pesquisa, é a identificação correta e o depósito das plantas em herbário. Então, a gente tem na Unirio um herbário, existem outros herbários, né, que são muito importantes para que a gente documente as espécies que a gente está trabalhando quando a gente faz as coletas no ambiente, que elas ocorrem. Agora, considerando o que eu faço na Unirio, os meus trabalhos na Unirio, eles envolvem algumas espécies vegetais e, como eu falei, o uso das características genéticas, com aspectos de biologia molecular. Então, além de plantas em si, eu trabalho com a interação de plantas e fungos, especialmente fungos benéficos, como as micorrizas, né, chamadas de fungos micorrízicos arbusculares. Mas depois a gente pode falar mais sobre eles. Em relação à conservação, né, vou lembrar de alguns trabalhos aqui, talvez, para falar para vocês, né. Eu orientei um aluno de mestrado, onde a gente estudou o ecossistema de dunas e restingas, por exemplo, na Praia do Peró, então, com o levantamento das plantas e dos fungos micorrízicos associados a elas. Depois também tive uma participação num estudo, onde a gente já envolveu uma planta de interesse agrícola, que é o café, foi em parceria com a UFRJ, com um laboratório coordenado pelo professor Márcio Alves Ferreira, e nesse estudo a gente viu expressão de genes, resposta seca, né, em diferentes espécies do café. A gente utilizou o café arábica e o café canéfora, enfim, já uma abordagem mais de planta agrícola, mas também um enfoque em resposta, por exemplo, à seca, né, que é uma importante questão hoje, né. Outro trabalho envolveu uma planta modelo, a planta Cetária viridis, que é uma planta modelo do metabolismo C4, quando a gente fala de fotossíntese, tem diferentes respostas, né? E também em associação com micorrizas, a gente fez um trabalho de mestrado, eu orientei uma aluna nesse caminho, e teve mais alguns outros estudos, né, aqui na Unirio, que eu fiz em colaboração com outros docentes do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Biodiversidade Neotropical, que é o PPG-Bio, e foi em parceria, por exemplo, com o professor Fabiano, onde eu orientei uma aluna dele na área de caracterização de palmitos, e também um outro trabalho em parceria com a professora Laura Jane, que foi um estudo de fenologia de plantas de Engelbergs. Eu vi que a professora Laura já participou do IBIOcast, né, falando um pouquinho desse trabalho, e eu tive o prazer de participar também na orientação do aluno. Então, assim, lembrando alguns trabalhos nessa linha de biodiversidade, foram mais ou menos esses ecossistemas e esses estudos. Muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente essa trajetória na Unirio, né? É importante, acho que para os alunos que não conhecem muito bem entenderem um pouco dos trabalhos que são realizados lá. E como a identificação e o uso de fungos em diferentes ambientes podem contribuir para a recuperação de ecossistemas degradados, como, por exemplo, os fungos micorrízicos e líquens.
Tá. Olha, os fungos em geral, né, não só os micorrízicos, mas todos os organismos que pertencem ao reino fungi, eles são super importantes para a decomposição, ciclagem de nutrientes e a interação específica com algumas plantas, que no caso das micorrízas são a interação com a raiz, né, da grande parte das plantas. A identificação e o uso desses estudos, né, desses fungos, tem demonstrado a importância deles, na verdade, por exemplo, em estudos de recomposição, de revegetação, onde você pode introduzir mudas contendo já alguns fungos associados e que vão ter maior sucesso de estabelecimento em campo do que mudas que não vêm com os fungos, por exemplo, porque eles já têm esse papel de auxiliar na captação de nutrientes, nos nutrientes minerais do solo, de aumentar a resistência ao estresse hídrico, a patógenos do solo. Então, tem uma série de benefícios e quando a gente consegue entender quais são as espécies de fungo que se relacionam com determinadas espécies vegetais e consegue utilizar essas informações para fazer aplicações práticas, nossa, aí a gente tem sempre um ganho enorme, né, para o ambiente. O problema disso, na verdade, um entrave que ainda a gente tem, no caso de fungos micorrízicos arbusculares, é a legislação, que ainda não se tem a liberação para inoculação em campo, né, desses fungos no ambiente. Então, assim, tanto o pessoal da área agrícola quanto o pessoal da área de ambiente, de florestas, ainda não tem essa facilidade de comprar um insumo de micorriza e aplicar. Mas a boa notícia é que esse ano um grupo de pesquisadores, liderados pelo professor Orivaldo Sagin, da Embrapa, está discutindo e debruçando sobre uma instrução normativa para isso. Então, até vou aproveitar o Biocast para divulgar. E muito em breve, divulga sim. A gente vai ter essa possibilidade, né, de empresas registrarem produtos à base de fungos micorrízicos e eles possam ser aplicados em larga escala no campo, porque eles só trazem benefícios. Então, vai ser muito importante poder ter essa liberação. E aí, na pergunta, você perguntou também de líquens, né? Sim, né? Como que funciona, né, esse trabalho com os líquens na recuperação dos ecossistemas degradados, né? Os líquens, assim, é um grupo de fungos, né, que se associam a algas, né, e que ocorrem também em variados ecossistemas e tal. Eu não tive, né, trabalhado especificamente em pesquisa com líquen até o momento, né. Eu sou professora de uma disciplina, que é a Biologia Vegetal 1, que tem os líquens como tema, então eu trabalho na aula com eles. Mas por ser um grupo que tem várias funções ambientais, e uma delas é até a bioindicação, né, na questão da qualidade do ar, muitos alunos se interessam, querem trabalhar com isso e tal. E aí, justamente agora, eu estou tendo um aluno iniciando o projeto dele de iniciação científica, onde ele vai avaliar a distribuição de espécies de líquens aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter algumas áreas, né, áreas mais antropizadas, né, e áreas naturais, onde a gente vai tentar entender essa indicação de qualidade do ar correlacionando com dados climáticos, né, que a gente tem aumento de poluição e algumas outras questões que a gente vai poder associar, mas vai ser agora o início disso na minha, digamos, na minha carreira. Não trabalhei anteriormente com líquens, e foi por uma demanda de um aluno de ciências ambientais, fez um seminário no tema e está muito interessado em trabalhar, então a gente vai desenvolver. Mas legal você fala isso para os alunos que estão ouvindo a gente saberem que existe essa possibilidade, né? Os alunos eles podem trazer ideias e interesses e, havendo a possibilidade, né, algum professor, você no caso, pode colaborar com essa pesquisa e esse desenvolvimento. Sim, sim. É às vezes mais difícil, né? Porque às vezes o professor ele se concentra nos projetos que ele já tem financiamento, e aí ele integra o aluno naquilo. Mas algumas vezes acontece o contrário, né? Aparece um aluno que tem um interesse específico, que demonstra capacidade de busca, de investigação, e a gente acaba topando, sabe? É um desafio, mas a gente topa. Muito bom. Né? E você também trabalha, né, com pesquisa em genética molecular e biotecnologia de fungos, né? E essa pesquisa tem muitas aplicações potenciais,
Você poderia compartilhar alguns exemplos de como esses estudos já foram ou poderiam ser aplicados? Tá, vamos lá. Biotecnologia e genética molecular de fungos é algo ainda bem complexo, sabe? O grupo dos fungos, ele não é muito trivial em termos de complexidade. Tem muita variabilidade, não tem banco de dados suficiente. Então, às vezes, a gente começa a trabalhar, até a gente faz um sequenciamento do DNA, e na hora que faz o contraste em banco de dados, a gente ainda fica com dúvida se aquela espécie foi identificada corretamente ou não, sabe? Porque tem que ter um conjunto grande de bancos de dados para a gente ter mais confiabilidade, né? Então, não é muito simples. Aí, uma experiência que eu tive, que eu vou compartilhar com vocês, foi ter participado do programa de mobilidade acadêmica, que é docente, né, que a Unirio permite, e eu fiquei um ano trabalhando em outra instituição e tive a oportunidade de fazer um curso de sequenciamento chamado Nanopore. É um sequenciamento mais de última geração, que a gente fala, sequências longas de DNA, e eu estava aplicando justamente para fungos micorrízicos arbusculares. A gente tentar ter sequências maiores, que são mais informativas, e formar uma espécie de mini database, um banco de dados daquelas espécies que a gente já conhece molecularmente, morfologicamente, ter essas sequências moleculares e fazer agora uma mini database para que outras pessoas, quando fizerem um sequenciamento de regiões longas também por nanopore, usando, por exemplo, o solo, elas possam contrastar aquelas espécies identificadas no solo com as espécies que a gente identificou a partir de banco de dados de esporos que já são conhecidos. Então, a gente vai melhorar a capacidade de identificação de fungos do campo para quem está trabalhando nessa área. Então, a gente ainda não publiquei esse trabalho, está sendo redigido, mas foi um avanço, eu acho, assim, para a área, para a gente poder desenvolver, né, esse tipo de sequenciamento para fungo micorrízico, que até meu conhecimento até hoje ainda não tem. É uma novidade mesmo. Nossa, parabéns pelo trabalho e legal você falar isso, porque também existe, né, para os alunos discentes essas mobilidades acadêmicas. Então, além dos professores poderem terem a oportunidade de estudarem e conhecerem outros lugares, os alunos também têm essa possibilidade. Então, o aluno que está escutando a gente, não deixe de se inteirar mais sobre esse assunto, porque pode contribuir muito, né, para o nosso trabalho em geral e nossos estudos. Sim, sim, qualquer tipo de trabalho tem essa possibilidade, né, de fazer intercâmbios e agregar, né, mais conhecimento ao estudo. Sim. E você também trabalha com a técnica de High Resolution Melting, o HRM, né? Gostaria que você falasse um pouco dessa técnica para a gente e como ela tem sido utilizada para identificar espécies vegetais e entender as respostas das plantas ao estresse, principalmente ao déficit hídrico, né? Que você já falou um pouquinho no começo da nossa entrevista, né? Quando fala da seca. E o que é exatamente o HRM? Tá, vamos lá. O High Resolution Melt, o HRM, é um tipo de PCR em tempo real. Na verdade, é uma PCR em tempo real que tem uma sensibilidade maior de detectar pequenas variações no trecho amplificado do DNA. Então, vamos dizer assim, uma PCR em tempo real mais sensível. E para que ela serve? Porque muitas vezes ficar sequenciando o DNA, quando você tem um estudo populacional ou muitos indivíduos, acaba sendo custoso e demorado, né? Já a PCR já é uma técnica que você rapidamente desenvolve, né? Se você já tem DNA extraído, num período de 3 horas, você tem um resultado de PCR em tempo real. Então, é uma técnica rápida que permite visualizar algumas diferenças que você pode direcionar, né, para isso, entre amostras da mesma espécie. Então, por exemplo, variedades de uma mesma espécie você consegue distinguir
ou espécies diferentes, mas que são próximas também e difíceis de diferenciar com técnicas convencionais. Só para clarear um pouquinho, a gente usou essa técnica na orientação de uma aluna de mestrado, a Caroline Teles, foi orientada do professor Fabiano Salgueiro, né, e eu co-orientei esse trabalho, para diferenciar os palmitos. Então, assim, a gente tem, né, no mercado diversas espécies de palmito, e tem a espécie da Mata Atlântica, que é o Euterpe edus, ameaçada de extinção. Então, qual era a ideia do trabalho? Conseguir, a partir do palmito em si, ao invés de usar a planta lá na natureza, pegar o palmito bruto, que a gente olha e fala, não sei que espécie veio, né, extrair o DNA e fazer essa técnica e identificar qual espécie ele é. E aí, assim, a gente pode contribuir com a autenticação de palmitos para quem produz e também para a fiscalização dos órgãos do governo que vão fiscalizar lá no ambiente se está tendo um extrativismo ilegal ou não, se aquela espécie é a espécie que eles estão dizendo que estão produzindo ou se estão extraindo da Mata Atlântica, por exemplo. Então, assim, você consegue, pelo DNA, por essa técnica, saber qual espécie é. Tá? A gente esse trabalho está publicado, se alguém tiver interesse pode procurar lá, que é bem legal. Assim, a gente conseguiu, com essa técnica, fazer essa diferenciação. Muito legal. Muito aí legal tem mesmo. Também, e muito importante. Desculpa, eu me empolguei. Não, mas pode se empolgar. É que você perguntou também do déficit hídrico, eu não falei. Além de aplicar, né, para o palmito, né, essa questão de identificar a espécie, no passado, antes disso, eu tinha aplicado para identificação de cópias de um gene que responde à seca em café. Então, a gente tem diferentes cópias desse gene, são variantes de um gene, e a gente viu se elas estavam presentes ou não nas em diferentes tipos de café, o canéfora, arábica, e o original, o Eugeniolus. Então, a gente também conseguiu visualizar isso e se esses genes de resposta seca estavam presentes ou não, né, nessas espécies. E, assim, olhando na literatura, não foi o caso nosso, também só para divulgar mais a técnica, né, ela é utilizada para autenticação, por exemplo, de uvas que são usadas na produção de vinho. Então, o produtor diz que aquele vinho é puramente da uva da variedade X lá. Então, a técnica de HRM ela vem para mostrar se é mesmo isso ou se está tendo contaminação com outras uvas que não são aqui estão na embalagem aí do produto, sabe? Então, consegue identificar até com os derivados do produto inicial, né? Exatamente, da mesma espécie. O vinho ele passa por um processo, e daí mesmo com todo esse processo que ele passa, vocês conseguem identificar qual foi a uva. Muito legal. E pegando ainda esse gancho, né, da genética e controle e preservação, de que maneira o estudo da genética pode ser aplicado, além desses que você já falou para a gente, na preservação do meio ambiente, né? Particularmente na identificação de espécies vegetais ameaçadas e no controle de práticas ilegais de exploração de recursos naturais. A gente já fez uma pré-entrevista, então eu imagino um pouco onde você já sabe onde eu quero chegar com mais um trabalho que eu acho que você pode falar para a gente. Sim, porque essa pergunta ela é bem ampla, na verdade, né? A gente pode aplicar a genética em vários tipos de trabalho. Então, eu vou falar aqui dessa última experiência mesmo que eu tenho desenvolvido, que é uma aplicação para, na verdade, identificar a procedência, ou seja, a origem de um produto vegetal. Por exemplo, uma madeira. Então, isso faz parte também de um projeto que eu tenho em parceria com o SENA, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da USP, onde eu me inseri, né, como parte de um projeto INCT, que a gente fala, né, de Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, nesse projeto, existem vários pesquisadores propondo diferentes tecnologias para rastreabilidade de madeiras. Então, principalmente madeiras amazônicas. Então, você tem uma apreensão lá de um volume de toras de madeiras
e ninguém sabe qual é a espécie vegetal ali que deu origem àquelas madeiras. Se é uma espécie vegetal de uma área liberada para a produção, ou se é de áreas que estão sendo devastadas e estão sendo transportadas ilegalmente. Então, com aquelas toras de madeiras, tem que entender que espécie que é e de onde ela veio ainda, origem geográfica. Né? E aí, imagina, a Amazônia imensa, áreas que podem, áreas que não podem. Então, vários esforços nesse sentido, justamente porque é um produto de uma importância econômica bem alta, de exportação, e as empresas que exportam também não podem exportar sem uma certificação de origem, né? Então, é crucial que se tenha como falar a origem daquela madeira, né? Atestar aquela origem. Aí eu comecei a participar desse projeto na área de DNA barcoding, que a gente fala, que é a identificação de regiões do DNA que são usadas para identificar a espécie, e eu estou tentando correlacionar essas regiões barcodes com as origens. Não é uma tarefa fácil, eu não sei se a gente vai conseguir fazer essa correlação, porque às vezes não tem uma variabilidade nessas regiões, mas a gente está buscando. E a gente começou com o IP amarelo, que é a espécie Androanthus serratifolius, mas a gente já está ampliando para outras espécies importantes da Amazônia, como jatobá, maçaranduba, andiroba, e eu oriento, né, uma aluna de bolsista técnico que está fazendo a parte de cultivo in vitro dessas espécies de plantas, né, de árvores da Amazônia, procedentes com sementes a partir de regiões diferentes. Então, ela vai fazer uma quantidade maior, ela vai, no cultivo in vitro, multiplicar essas plantas, sabendo as procedências. E aí, depois, a gente vai fazer a extração do DNA e vai buscar correlacionar com a procedência. Se a gente conseguir achar, aí a gente vai ter como, numa tora qualquer daquela espécie, dizer a sua origem, né? Então, assim, vamos ver se a gente vai conseguir, não é uma tarefa fácil. Talvez a gente consiga, associada a outra tecnologia, né? O grupo trabalha até com isótopos radioativos, com nanotecnologia, são várias outras formas, né, de estudar a questão, e a gente pode, na verdade, uma técnica complementar a outra para a gente começar a identificar a origem dessas árvores. E acho que essa parte de ameaçada, de extinção, é isso mesmo. É isso. Eu fiquei particularmente obcecada com essa parte. Falei com várias pessoas depois da nossa pré-entrevista. Falei, gente, ela trabalha com isso, olha que máximo. E desejo muito sucesso para esse trabalho e essa pesquisa dessa aluna. E acredito que vocês ainda vão deixar um grande legado aí para a gente. Tomara que dê certo, né? Eu agradeço você ter participado. Muito obrigada por ter colaborado e passado todas essas informações para a gente, que plantaram várias sementes aqui, que também já me deram mais curiosidades ainda para entender ainda mais sobre isso. Se eu pudesse, eu continuaria aqui fazendo várias perguntas, mas espero que as pessoas de casa também tenham ficado com essa sensação e tenha dado muita luz para muita gente para poder seguir aí o seu caminho profissional. O que eu queria aproveitar a oportunidade aqui que a gente está conversando é para dizer isso para o aluno, né? Às vezes a gente se encanta com as coisas, nem sempre a gente consegue trabalhar com aquilo, mas a vida vem mostrando, sabe? E assim, as coisas que eu falei para vocês não foi só escolhas minhas, foram situações que aconteceram, a presença de um aluno, de um projeto, de uma parceria, e a gente vai e insere um aluno naquilo. Então, assim, as coisas vão fluindo, né? E a ciência é isso, a gente vai sempre contribuir um pouquinho com cada uma dessas áreas. Nem sempre a gente resolve o problema, a gente não está aqui para isso, né? A gente não vai resolver o problema da área, né? Mas a gente vai contribuir com um pouquinho de conhecimento. Eu não sei se dá tempo ainda, porque quando a gente conversou previamente, eu não cheguei a falar nesse assunto, porque a gente estava mais focado no tema biodiversidade e tal, mas a gente está agora desenvolvendo um novo projeto. Eu estou orientando uma aluna de doutorado na área de astrobotânica, e acho que é uma área legal da gente divulgar aqui,
como uma área nova, né, que a gente vai estar abrindo novas possibilidades para novos alunos trabalharem, né, que é desenvolver plantas de interesse para futuros cultivos ou em Marte ou na Lua, para questão de segurança alimentar, né? A gente está trabalhando com plantas alimentícias não convencionais, PANCs. A gente vai testar a introdução de bactérias e fungos benéficos para que essas plantas consigam se desenvolver num substrato que é análogo à Lua e análogo a Marte, que é um substrato ainda difícil de crescer planta, porque não tem nutrientes. Então, a gente quer, junto com os micro-organismos, fazer com que essas plantas consigam se desenvolver e futuramente possam servir de alimento para astronautas ou para, se um dia houver colonização, né, nesses planetas, né, a gente possa ter o uso delas, né? É uma área bem nova, a gente está iniciando agora, eu estou me especializando nisso, eu estou inclusive fazendo um curso online diretamente ligado à NASA nesse momento, inclusive foi hoje a aula, e está sendo bem desafiador, é uma coisa muito nova até para mim, mas é uma área que está se abrindo e a gente pretende futuramente trazer pesquisadores, fazer eventos no Rio para divulgar mais esses trabalhos. Muito legal você falar disso, né? E também da esperança, né, para os alunos, para saberem que futuramente podem até trabalhar com a NASA, que parece que é uma coisa muito distante, né, da gente. E como você disse, né, as coisas vão surgindo, os caminhos vão se trilhando, as oportunidades vão aparecendo e de repente, e a gente chegou a falar sobre isso. E a Mailta, né, que é uma das professoras da Unirio, inclusive, semana passada, ela perguntou: alguém aqui já ouviu falar sobre astrobotânica? Aí eu falei: eu já ouvi falar, porque eu conversei com a Camila e temos, inclusive, uma aluna. E daí ela falou: você pode explicar um pouquinho? Aí eu falei: ai, meu Deus, será que eu estou preparada? E daí eu consegui falar um pouquinho e falei: gente, espero que eu não tenha falado nenhuma besteira. E daí ela falou: não, Brisa, tá de parabéns. E daí foi muito bom, né? Porque dessas conversas a gente vai aprendendo várias pequenas coisas que é isso, são sementes, né? Que podem crescer uma grande ideia, assim, e curiosidade, e tem muita coisa que a gente pode desenrolar, né? Enfim, nesse caso aqui da botânica, né? Que quantas coisas você não trabalha e por quantas vertentes você vai. E o mundo da biologia é um mundo gigante, né? E tem muita coisa ainda para a gente aprender e descobrir. E muito legal você contar tudo isso para a gente, né? Todos esses lugares que você já passou. Sim, a mensagem eu acho que é essa, né? Os alunos poderem se permear, né, por diversas áreas e sempre fazendo os trabalhos. E uma hora ou outra, uma tecnologia que ele aprendeu para uma finalidade pode ser aplicada a outra, e assim vai, né? E aí vai tendo mais oportunidades na vida também, né? Trabalho. Sim. Bem, eu adorei, espero que você tenha gostado e espero que a gente possa ainda se esbarrar aí na Unirio, ainda não consegui te conhecer pessoalmente, mas estou louca para que isso aconteça e qualquer hora eu vou te fazer uma visita. Sim, será muito bem-vindo. Obrigada, Brisa.